Caso surpreendente. O Joel já começa o vídeo dizendo: "Meu Deus, que corpo é esse?" O amigo do Joel pergunta o que ela está fazendo e ela fala que só está relaxando. O Joel diz pra ela que ele também está relaxando e pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que gostou do nome dela e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz pra ele que está procurando um namorado, ele fala que também está procurando uma garota e fala que o corpo dela é muito bonito. O Joel pergunta se ela está com pressa e pede para ela esperar porque ele quer falar com ela. E depois que ele pergunta de onde ela fala que mora ali mesmo na cidade. Então o Joel pede o número dela, mas como ela não demonstra nenhum interesse em dar um número para o Joel, o amigo dele pergunta se o Joel é feio. E já o Joel pergunta se ele não faz o tipo dela. E como ela não responde, ele fala que não vai mais tomar o tempo dela. E quando ele se aproxima do carro, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e já ela fala que ele tem um carro legal. Então o Joel diz pra ela chegar mais perto e que ela parece estar nervosa e diz também que ninguém vai morder ela. O amigo do Joel fala que gostou muito da tatuagem dela e pergunta se doeu muito pra fazer. E depois que ela diz pra ele que doeu bastante, o Joel pede pra ela chegar mais perto. Ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje à noite. E depois que ela diz pra ele que está pensando em ir numa boate com as amigas dela, ele pede o número dela. E depois de um tempo ali conversando com Joel, ela acaba aceitando sair com ele. E o amigo dele pergunta se ela teria alguma amiga para apresentar pra ele. E como ela fala que tem uma amiga que pode apresentar pra ele, o Joel fala que pode ligar pra ela mais tarde. E em seguida pede pra ela dar uma volta. E o Joel termina dizendo que está combinado e que daqui uma hora vai ligar para ela. O Landon começa a conversa dizendo para ela: "E aí, linda, tudo bem?" E depois que ela fala que está tudo bem com ela, ele pergunta o nome dela. Então ele se apresenta e fala que ela tá muito bonita. E depois que ela agradece, ele pergunta de onde ela é, e ela diz pra ele que ela veio de Atlanta. Então ele pergunta o que ela tá fazendo por ali. E ela responde dizendo que veio com a família dela porque surgiu uma nova oportunidade. E também conta pra ele que ela trabalha no restaurante e que ela tá indo agora encontrar os amigos dela. E depois que o Landon pergunta que tipo de comida eles servem lá, ela responde dizendo que é um restaurante francês e que eles servem bife e lagosta. Então ele fala pra ela que ele gosta muito de lagosta. E já ela diz pra ele que ele deveria aparecer por lá. E quando o Landon pergunta se ela tem namorado, ela diz que sim. Mas quando ele oferece uma carona, mesmo antes de ver o carro, ela acaba aceitando. E ele fala que vai abrir a porta pra ela. E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela e vendo que não estava dando muito certo, ele pergunta se realmente ele não tem nenhuma chance com ela. E depois que ela diz pra ele que eles podem ser amigos, ele pergunta se pode ser amigos com benefícios. Mas ela diz que não. Mas depois ele acaba contando pra ela que é uma pegadinha e fala que ela passou no teste. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem com ela e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela tá indo para uma festa e ela fala que vai encontrar umas amigas. E respondendo a pergunta dele, ela fala que mora ali na área. Ele tenta continuar a conversa ali com ela, mas ela fala que precisa ir. Então ele pede o número dela, mas ela diz que não e agradece.
Ele pergunta o que ela vai fazer hoje à noite, mas ela fala pra ele que ela não está interessada. Então ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não e fala que simplesmente ele não faz o tipo dela. E como ele pergunta qual é o tipo dela, ela fala que do tipo que tem dinheiro. E em seguida pede desculpas e fala que precisa ir. E ele caminha em direção à Ferrari e fala que ele poderia ter dado uma carona para ela. E ela pergunta se esse carro é dele. Então ele fala que é claro que o carro é dele. Então ela fala que ele tem um ótimo carro e ele pergunta se ela gosta. E ela fala que sim. Ele fala que acabou de comprar esse carro e que combina com a roupa dela. Ele vai se aproximando dela e fala que ela é muito linda. Já ela pergunta se ele vai levá-la para dar uma volta. Ele pergunta se ela quer dar uma volta com ele e fala que eles acabaram de se conhecer, mas que pode ser. E agora, quando ele pede o número dela, ela fala que tudo bem. Ele pergunta por que uma garota bonita como ela não tem namorado. Ela fala que ainda não encontrou alguém que ela tenha gostado de verdade. E em seguida pergunta se ela quer entrar no carro e ela diz que sim. E antes dela entrar no carro, ele fala que não vai mentir e fala que ela tá muito gata. Mas dentro do carro ele fala que deseja que ela tenha uma ótima caminhada até a casa da amiga dela. E depois que ela fala que o Nate é um idiota, ele fala novamente para ela ter uma boa caminhada. Então ela manda o Nate ir para um lugar que é melhor nem traduzir, e o Nate dá um tchau para ela. Ela fala que perdeu o interesse de andar nessa porcaria de carro que é alugado. Já ele fala que o carro é dele e que ela perdeu a oportunidade de ir para casa com ele. O Landon se aproxima dessa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome dela pra ele, ele pergunta por que ela tá olhando assim pra ele. E depois que ela fala que por nenhuma razão, ele pergunta pra onde ela vai. E ela fala que tá indo pegar o carro dela. Mas quando ele pergunta de onde ela fala que só está querendo relaxar e que não está querendo conversar agora. Ele fala que pensou que talvez eles pudessem se conhecer melhor. Mas ela fala que não, e ele pergunta por que não. E quando ele pergunta se ele não faz o tipo dela e ela fala que não, ele fala que tudo bem e fala pra ela ter um ótimo dia. Mas assim, de repente, ela resolve voltar e pergunta o nome dele. E depois que ele fala o nome dele, ela se apresenta pra ele. O Landon fala pra ela que está parecendo que ela está tendo um dia difícil. Ela fala que realmente ela não está tendo um dia muito bom. Ele fala que ele poderia ter feito o dia dela ficar muito melhor. Então ele pede o número dela e fala que seria melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. E dentro do carro, na hora de salvar o número dele no telefone dela, ele escreve a frase "Eu sou interesseira" e pede para ela ler. E quando ela lê a frase, ele fala que ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro dele. O Landon aborda essa garota e fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E como ela fala que está bem, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que está tudo bem com ela e pergunta se está tudo bem com ele. Ele fala que está tudo bem e se apresenta para ela. E depois que ela fala que precisa ir, ele pergunta para onde ela vai. E ela fala que vai encontrar as amigas dela. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que tem namorado. Então ele pergunta por que o namorado dela deixa ela andar a pé. Então ele pede o número dela, mas ela fala pra ele que ela não tem telefone. Ele fala que ele acabou de ver o telefone na mão dela. Mas percebendo que realmente ela não estava interessada, ele deseja um ótimo dia pra ela.
E agora, quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala que com certeza, já que a chave está na mão dele. Então ela pergunta onde ele estava pensando em levá-la. Ele fala que na verdade não estava tentando levá-la para nenhum lugar, só queria conhecê-la, mas ela não deu nenhuma chance para ele. E quando ela fala que pensou melhor e que gostaria de conhecê-lo, ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e lembra que ela acabou de dizer que tinha um namorado. Ela fala que realmente tem namorado, mas que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Então Landon fala para ela que realmente isso não é da conta dele. Quando ela pede uma carona para ele, ele pergunta por que ele faria isso. E já ela pergunta se ele não gostaria de ter o número dela. Ele fala que tentou pegar o número dela, mas ela disse que nem sequer tinha telefone. E depois que ela pergunta se eles poderiam continuar a conversa dentro do carro, o Landon acaba aceitando. E dentro do carro estava indo tudo muito bem, até o momento em que o Landon fala para ela que na mesma hora que ela viu o carro dele, ela resolveu mudar de ideia. E fala também que nunca ficaria com ela porque ela é muito interesseira. Ela pergunta se ele aborda garotas aleatórias na rua só para depois chamar de interesseira. E quando o Landon fala para ela que está sendo filmado, ela fala que é muito bonito o que ele está fazendo. E fala também que se ele postar esse vídeo no YouTube, o advogado dela vai tirar tudo o que ele tem. Ele fala que não se importa e pede para ela dar um fora do carro dele. O Nair Price aborda essa garota e fala que ela é uma linda coelhinha de neve. Mas como ela responde dizendo que não é nada disso que ele está falando, ele pergunta qual é o nome dela. Mas ela diz para ele que não está interessada. Então ele pergunta se não estou interessada é o nome dela. Mas ela simplesmente fala que não. Então ele pede o número dela, mas ela fala que ele não faz o tipo dela. Então ele pergunta qual é o tipo dela. Mas como ela nem sequer responde a pergunta dele, ele fala para ela: "Não, tudo bem, bom dia." E também fala para ela que ela não está sozinha aqui nesse mundo. E agora, quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala para ela: "Você me viu entrando no carro, certo?" Então ela fala que o carro dele é legal. E já ele agradece. Ele pergunta se ela já andou num carro desses antes, mas ela fala que nunca. Ele fala que provavelmente ele vai ser o primeiro a levar ela para dar uma volta de Lamborghini, mas que vai depender dela. E pergunta se ela gostou dele. E por mais engraçado que pareça, ela fala que sim. Ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. E ela responde dizendo que está querendo dar uma volta no carro dele. Ele pergunta como ele vai levá-la para dar uma volta se ele ainda nem conhece ela. E depois que ela diz para ele que ele pode conhecê-la, ele fala que nem sabe se ela tem namorado. E de uma forma nada convincente, ela fala que não tem namorado. E ele fala que tá achando que ela tá mentindo para ele. E também fala que ele tá achando que ela gostou mais do carro do que dele. E diz para ela que ela deveria estar conversando olhando para ele e não para o carro dele. E depois pergunta se ela quer entrar no carro. E como ela fala que sim, ele fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro nós já vamos direto ao ponto em que ela pede para ele levá-la para o shopping. Mas quando ele pergunta se ela tá com dinheiro, ela fala que não e fala que vai ser por conta dele. E ele pergunta por que seria por conta dele. E depois que ela fala porque ele dirige uma Lamborghini, ele pergunta se ela acha porque ele tem uma Lamborghini, só por conta disso ele deveria pagar tudo para ela. E ela fala porque ele está querendo levar ela para sair. Ele fala que já não está interessado porque ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro dele.